Aê, Marcos Florentino na área. Muito legal. Tudo bem? É o homem das poesias. Isso aí, é o homem que Obrigado. faz a vida mais bela, né, rapaz? As palavras mais Isso. belas. Precisamos adocicar, né? O Naldo Esse clima precisa tão contar gostoso. pra gente qual é o segredo de ele ser o único sem óculos aqui nessa live, né? Ah, é verdade. O segredo dele. É mesmo, os três usam óculos aí, rapaz. Eu acho que é o tomando, DNA, será? viu, Ronaldo? DNA, né? É, só pode ser, porque não tem outra explicação. Gente, sejam todos bem-vindos aí a essa live, que vai ser tremendo, Obrigado. um assunto muito interessante, muito propício para esse momento, os desafios da comunicação nas redes antissociais, né? E queria fazer uma breve apresentação dos meus convidados aqui, que privilégio estar com eles aqui. Vou começar com a Micaela, que é uma amiga mais nova, né? Foi apresentado há poucas semanas, mas parece que a gente é amigo há muito tempo, né, Micaela? A Micaela é casada com Jerônimo, é mãe do Gabriel, apaixonada por Jesus, pela vida, pelas letras, por música, cheiro de café. Micaela é professora associada de língua portuguesa na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Só de ser da Rural já tocou no meu coração, viu, Micaela? Não tem como não tocar, né? Com toda aquela verdade, beleza, com toda aquela receptividade. Isso. Tem doutorado e pós-doutorado em psicolinguística, né? E ela é escritora, editora, cantora, desenvolve um trabalho muito interessante, gente, na área de alinhamento psicoespiritual voltado para mulheres, né? Depois a Micaela vai falar um pouquinho mais sobre ela e sobre algum aspecto aí que faltou. Temos aqui também o nosso jornalista, professor de português, de língua portuguesa e literatura, Marcos Florentino. E do meu lado aqui, nada mais, nada menos do que Naldo de Sá, que é produtor musical, locutor Isso. e DJ. Exatamente. Vocês viram, meninos, que eu caprichei mais na apresentação da Micaela, né? Porque Notamos isso, hein? Notamos isso, hein? não é feminismo, viu? Não é feminismo. Eu vim de rosa para representar as meninas aqui hoje. Bom demais. Isso já vai começar polêmico, hein? Já vamos começar. Meninas usam rosa, meninos parte usam azul. Vai dar polêmico. Exatamente. Olha, para evitar qualquer problema, eu já vim com a minha camisa do Ghostbusters, né? Caçador de fantasmas, que nós vamos espantar os fantasmas aí. Não Eu vamos gostei da caçar as camiseta, hein? bruxas, viu? Vamos só espantar os fantasmas. Que maravilha. Joia. Gente, nós vamos fazer da seguinte forma. Você que está participando, assistindo, você pode participar também com comentários, com perguntas. E vocês, queridos convidados, vocês fiquem de olho aí, que às vezes tem amigos de vocês que vocês querem saudar, ou uma pergunta, né, que passa despercebida. Vocês fiquem à vontade de me ajudar aí nesse processo de interação com os nossos convidados. Sejam todos bem-vindos. Os amigos do Naldo, da Micaela, do Marcos, sejam todos bem-vindos. Maravilha. Meus amigos. E eu vou falar para vocês algumas regras básicas aqui, né? Hoje nós somos em 4 pessoas, então eu criei algumas ideias aqui para a gente ser dinâmico, né, nessa conversa. Claro que com muita liberdade, né, gente? As regras existem para ser quebradas, mas a gente precisa aqui alguns pontos. Eu vou apresentar um desafio, né? Aliás, cada um de vocês vai apresentar um desafio e vai jogar a bola para uma pessoa aqui do nosso grupo. Essa pessoa vai responder e vai jogar a bola para o outro, entendeu? E assim nós vamos ter 4 participações em cima de um tópico. Tá legal? E as pessoas que estão aí, elas podem fazer perguntas dentro... Vamos concentrar as perguntas dentro dos tópicos que a gente está falando, né? Se tiver outra coisa, também pode perguntar. Nós só não vamos garantir que nós vamos responder, mas você pode participar de qualquer forma. E no meio Eu nunca fui um craque da bola, hein? de um e de outro... Eu nunca fui um craque da bola. Será que vai dar certo? Nunca fui um craque da bola. Nas peladas sempre ficava no gol. Será que eu vou passar a bola direitinho? Se você não passar a bola, é cartão vermelho, viu? Aí você está sendo antissocial. Vou cancelar você logo. Já vou chegando cancelando. Mas isso é uma abordagem que é violenta, né? Vai contra a comunicação não violenta que estamos fazendo aqui.
Olha aí, gente. O Naldo vai lacrar aqui hoje, tô sabendo. Rapaz, não é fácil não. Tô aí, tô só observando como é que tá desenvolvendo o jogo aí no momento, hein? Olha, gente, e durante a resposta de um ou de outro, claro que pode haver participações, especialmente se for uma história relacionada à resposta ou uma aplicação prática, né? Uma solução prática, como lidar com aquela situação. Beleza. Então vai ser uma conversa. A gente vai trocando ideias, né? Vamos trocando ideias. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu estou me sentindo muito honrado. E a minha esposa está muito feliz, né? Porque normalmente é ela que me ajuda no português, mas hoje eu estou cercado de comunicadores que falam bem português. Então, é a oração dela. Vocês são a resposta de oração da minha esposa, viu? Maravilha, que beleza. Então vamos lá, vamos começar a parada. Vamos lá. Vou começar a primeira provocação, né? E com as evoluções aí, gente, das tecnologias de comunicação, surgiram então as redes sociais, que no início foi uma festa, né? Aquela coisa maravilhosa, mesmo sem os recursos que a gente tem hoje nas redes sociais, foi excelente conectar amigos, conectar familiares, né? Encontrar amigos, né? de diferentes momentos da nossa história. Até hoje eu me encanto com isso, saber que eu tenho na minha plataforma pessoas da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude, do meu tempo de faculdade, do meu tempo atual, e tem acrescentado novos amigos nessa jornada. E as tecnologias de comunicação melhoraram, né? Hoje a gente pode, de forma instantânea, se comunicar através de áudio, de texto, de vídeo, de reuniões, né, em salas de conferência, mas parece que tem acontecido alguma coisa, um vírus que está surgindo no meio desse processo. Essas redes sociais, elas estão se tornando antissociais. O que no início era muito agradável, encontrar um amigo e fazer uma amizade, né? Acrescentar um amigo, hoje parece que o prazer está em desamigar, né? Não sei se existe essa palavra, viu? Mas unfriend, né? Deixar de ser amigo, se tornou algo prazeroso hoje. Então, amizades até atuais estão sendo desfeitas por questões no meu perceber, de comunicação nas redes sociais. Então, a minha provocação inicial para vocês é o seguinte: será que nós temos muita comunicação e pouca educação? Ou seja, nós temos ferramentas hoje tremendas de comunicação, mas nós não temos habilidades ou não temos um treinamento adequado para lidar com isso. Como seria uma solução para isso? O que seria a solução? A gente tem muita comunicação, muitos amigos, muitos contatos, mas a gente não está sabendo usar essas ferramentas. Ou a gente está tropeçando aí em alguns detalhes dessa ferramenta. Então, pensando nisso, é como se seria necessário nós criarmos uma etiqueta para nos relacionarmos melhor nesse universo tão gigantesco e tão poderoso da comunicação através das tecnologias. Dito isso, falei demais já, né? Pastor fala muito, viu, gente? Fique tranquilo. Mas eu queria passar a bola aí para minha nova amiga, a Micaela. Micaela, dá suas impressões, depois você passa a bola para alguns dos outros convidados. Ok, bem, então primeiro, né, dizer novamente do meu prazer de estar aqui, ser a menina representando as outras meninas aqui nesse grupo lindo, de rosa sim, por que não, né? Não é a única cor que usamos, mas também pode nos representar. Embora eu tenha achado o máximo nosso cartaz, nós todos lá assim parecidos, né, com uma vestimenta em preto, ficou muito bonito. Parabéns pela arte. Bem, gente, então você pergunta aí sobre uma possibilidade de um treinamento, de uma etiqueta, e aí já existe isso, né, em alguma medida. Se a gente pensar, por exemplo, num detalhe, eu vou trazer a questão para o campo da linguagem, que é a minha área de especialidade. Eu não sou da comunicação, propriamente dita, como Marcos, né? Como o próprio amigo Naldo, mas eu sou da área da linguagem. E o fato de a gente usar maiúsculas, por exemplo, para sugerir o grito, né? na escrita, nas postagens, a gente sabe que não deve, mas a gente sabe. Será que todo mundo sabe? Né? A questão é, existe a norma, existe a etiqueta, mas muitas pessoas acabam colocando tudo em caixa alta. Esses dias dias atrás, comentei com alguém que postava lá, comentava numa das minhas postagens no Facebook, que a maneira como ele estava se colocando, por estar tudo em caixa alta,
parecia até um tanto desequilibrada, porque parecia que ele estava aos gritos e tal. E a resposta que a pessoa me deu sugeriu que ele sequer tinha noção de que aquela regra existia, né? Uhum. E aí a gente se pergunta, será que um treinamento, que uma etiqueta, que mais regras ajudam? Será que o problema não está num outro âmbito aí dos relacionamentos, né? Que vai muito além das redes sociais? Eu, particularmente, antecipo uma fala aí que pode vir a surgir de novo ao longo dessa live e dizer que eu acredito que as redes, que hoje estão mais antissociais do que nunca, elas só potencializam aquilo que existe também fora delas, né? Uhum. Mas claro que o uso do computador e a própria possibilidade de eu ter uma identificação fake, né? Eu criar um personagem, um avatar aí, não me mostrar, colocar uma foto que não é minha, colocar um nome que não é meu, um endereço, enfim, dá uma sensação de proteção da minha identidade e um poder para que eu possa ser o que eu quiser, ou falar o que eu quiser, ou me manifestar da maneira que eu quiser, que acaba extravasando aí um comportamento, muitas vezes extremamente violento, antissocial, que fora das redes ou face a face não aconteceria. Uhum. Então, o que a gente vê? Pessoas que são amigas, que frequentam a mesma igreja, que frequentam o mesmo ambiente de trabalho, a mesma escola, ou vizinhos, se dando super bem quando se encontram, mas nas redes sociais se engalfinhando, como se fossem pessoas diferentes. Uhum. Porque ali elas se sentem à vontade para manifestar um comportamento que pessoalmente não sentiriam, né? Ficariam desencorajadas, enfim. Então é interessante pensar nisso. E daí, pensando no encaminhamento, eu trouxe aqui para vocês assim, a possibilidade de a gente pensar e conhecer, porque muitos não conhecem ainda, a concepção da comunicação não violenta. Não sei se vocês três já ouviram falar, acredito que sim, mas é uma concepção muito interessante de a gente pensar, porque quando eu nunca tinha ouvido falar da comunicação não violenta, eu achei que uma comunicação violenta era uma comunicação necessariamente agressiva. Mas, na verdade, não. Todos nós somos violentos em alguma medida. Quando trazemos para a nossa fala um tom de ironia, de deboche, aquele olhar revirado para o outro, aquela impaciência de ouvir o outro, enfim. Eu acho que tudo isso acaba, de alguma forma, se intensificando nas redes sociais, né? A gente não ouve o outro para entender a dor, a necessidade dele, os sentimentos dele. A gente ouve o outro para dar uma resposta. E aí a gente atropela tudo e acaba no que a gente tem visto. Não sei se eu falei, já falei demais. O professor também fala demais. Não, hoje essa live não termina, viu, gente? Vai ficar até... Então, Micaela, para quem você joga a bola aí? Para quem que você... Pois é, eu preciso jogar a bola do mesmo tema ou eu vou fazer outra pergunta? Como é que é Não, agora? nós vamos trabalhar esse tema agora e depois aí você vai falar o seu desafio e aí a gente vai responder o seu desafio. Entendi. Então eu vou passar a bola para o Naldo, que eu estou conhecendo hoje também. Naldo aí, nosso locutor DJ, tá com a bola, hein? Caiu no meu colo essa bola, hein, cara? Naldo, você é locutor, você sabe que precisa de treinamento, né, para falar em rádio, tem algumas coisas. Então, será que a gente precisaria, então, de um treinamento para lidar nessa comunicação nas redes sociais aí? Eu acho que sim, seria bom, cara, porque, na verdade, eu costumo brincar dizendo o seguinte, a comunicação, a finalidade dela, todo o desenvolvimento linguístico e tudo que a tecnologia nos proporcionou, é para a gente aprender é para a gente se entender, na verdade, né? Mas a maioria está preferindo usá-la para se desentender, né? Essa é a realidade, né, cara? E, então, eu acredito que muita gente, falando do Brasil especificamente, eu acho que a tecnologia chegou muito rápido, como chegou, já de uma forma avassaladora, e não tivemos sequer nas escolas, uma educação digital mínima, uma base básica, que a pessoa entendesse o que é a internet, a comunicação virtual, como funciona, e entender a responsabilidade que a pessoa tem ou não. Independente dela estar atrás de um computador, a responsabilidade é a mesma que ela tem quando se dirige de forma grosseira com alguém, quando ofende alguém, né? Que as pessoas têm uma noção, parece, que o computador me protege de tudo. Aqui eu posso falar o que eu quiser, né? Eu posso me expressar de maneira violenta, como a nossa amiga Micaela falou, mas pessoalmente é manso, né? Mas na internet se torna um monstro, porque ele se sente protegido, né? Por estar atrás dessa tela, né? E, por exemplo, no Brasil ainda falta leis específicas, né? Leis relacionadas a redes sociais, né? Não temos uma lei específica. Então, tudo isso faz com que as pessoas se sintam protegidas, né, de falar o que quer, de qualquer forma. Então, isso tem sido, acredito eu, que
iria contribuir, não para a minha geração que já está aí usando, aprendemos na marra, mas para essa geração que está vindo agora aí, seria legal ter uma noção, né, dessa questão digital, da comunicação, seria muito importante, né, cara, que isso acontecesse de uma forma, acredito eu, até nas escolas, alguma base, né, cara, para que se tentasse evitar, ou pelo menos criasse na pessoa uma responsabilidade, né, com aquilo que expressa. Pode falar. E agora voltou. Ah, tá. Aparecemos. Então, tá falando sobre isso, a comunicação, acredito que seria interessante que as escolas tivessem aí uma comunicação digital, né? uma matéria, né? Sobre a questão digital e a comunicação na era digital, aprendesse basicamente algumas regras, né? A responsabilidade que é da pessoa estar usando uma internet, que é a mesma dela estar pessoalmente, né? Se houvesse leis específicas, as pessoas entendessem isso, né? Mas ela se sente protegida por estar atrás de uma tela. Ela faz com que ela se sinta uma outra pessoa. Até costumo brincar que o homem era feito de matéria, né, e espírito. Agora temos um homem material, um homem espiritual e um homem virtual. São três pessoas diferentes. É verdade. Né? O cara pessoalmente é uma coisa, né? O cara na igreja, na vida social, religiosa, ele é uma coisa, por exemplo, né? Que é qualquer outro ambiente. E na internet ele é uma outra pessoa. São três pessoas diferentes. Né? Ele não consegue entender que, na verdade, isso pode ser cobrado de maneira inclusive jurídica, do que ele expressa, do que ele fala. Mas as pessoas no Brasil não entendem isso muito bem. Eles acham que ainda estão protegidos por estar atrás de uma tela e pode ofender quem quer que seja. Queria que o Marcos aí... Naldo, você falou uma coisa interessante que eu queria dar por exemplo, quando você quebra um relacionamento com um amigo de forma virtual, o efeito é real, né? Você perde o amigo, ele pode morar do seu lado. A consequência é real, né? E você falou sobre essa questão de treinamento, eu queria fazer um gancho com o que a Micaela falou na relação da caixa alta, né? Das letras em maiúsculo. Foi ótimo, ótimo. É verdade, muitas pessoas não sabem. Eu já tive essa experiência, a pessoa escrevia e eu cheguei lá, falei com detalhe, falei, quando você escreve em caixa alta, você tá tipo gritando. É mesmo? Eu não sabia, porque eu não sei colocar caixa alta nem caixa baixa. Foi um problema de digitação, eu colocava tudo caixa alta e ia digitando. Aí, então, acho que você colocou na questão da escola, de repente isso é uma proposta, né? Na escola a gente vai começar a aprender como se comunicar nas redes sociais. Mas de escola, vamos para o nosso professor, nosso jornalista aí, o mestre das... Eu não falei na apresentação, mas é o mestre das lives aqui do Instagram. É Marcos Florentino. Já é sócio do Instagram, meu. Isso aí. Gente, alegria estar com vocês. Romo é um queridão, um amigo de longa data. Eu tenho uma camisa como essa, Romo. Já pensou se eu tivesse colocado hoje? Ia ser legal. O cara é chique demais, né? Olha lá, caneca do Batman. Caneca do Batman, cara. Eu vou comprar uma caneca do Mazarope aqui na Taubaté, né? O nome dele é um brasileiro que se chama Romo Peterson. Imagina. Sempre uma alegria. Obrigado pelo convite, querido. E, Micaela, temos feito muitas lives, né, conversado sobre alguns projetos no campo da comunicação, uma querida, uma amiga. O Naldo é um amigo mais recente, mas tem um espaço cativo já no coração. Só não fez live comigo ainda. Está mais fácil agendar com o Pepeu Gomes. A provocação foi... Você sabe que uma vez... Eu te falei uma vez isso, né? Eu estava num ambiente onde estava a Baby Consuelo, né? E ela entrou, eu estava entrando no ambiente atrasado, chamei a atenção, né? Daquele tamanho que eu tô e tal, cabelo assim, você parece meu ex-marido. Olha só. Até a Baby, né? Até ela, enfim. O que eu posso dizer, Roma, é que eu sigo a Micaela e o Naldo nas redes e eles se comportam bem, tá? Então eu posso dar esse testemunho. Eu acho que eu sou o mais chato daqui. Mas eu quero te parabenizar pelo tema. Ele é tão relevante que merece mesmo essa e outras lives. As suas sacadas são sempre geniais, eu já te disse isso. Então, atribuir aí ao título Redes Antissociais foi perfeito. Me faz lembrar daquelas casas onde a gente chega e nos portões há uma plaquinha cão antissocial. Porque é assim que a gente vê, há um devorar canino, né? Há uma fúria canina nas redes, a beligerância e a hostilidade sempre presentes. Mas fora daquele ambiente virtual, às vezes são gatinhos, são felinos, né? Aquela raivosidade toda canina dá lugar a um ser pacífico, por assim dizer. Então,
o que há por detrás, né, dessa questão tecnológica, é o assunto que está sendo levantado, e é isso mesmo. Bom, o que eu tenho a dizer, assim, eu acho que esse é um assunto que rende pano para manga, e você chama comunicólogos e comunicadores para falar de um assunto que já suscita muita fala, então a gente vai ter uma live longa, penso eu. Mas, para começar, eu cito aqui o que o Leonardo Sakamoto disse certa vez: falta amor no mundo, mas também falta interpretação de texto. Eu ia falar isso, Marcos. Eu acho que essa frase é síntese de tudo. Porque nós que professamos a fé cristã sabemos que esse é um tempo de esfriamento absurdo e completo do amor, né? O amor passando pela questão do bom trato, passando pela questão da delicadeza. Então, faz frio, a gente pode dizer. Há um esfriamento do amor. E, conjuntamente a isso, a interpretação de texto. Agora, que não é um problema específico das redes. É um problema do campo da comunicação, daí os ruídos, né? Porque comunicação é o ato de tornar comum. Quando algo não foi tornado comum, houve um ruído atrapalhando o processo. E aí o Naldo pode falar com muito mais propriedade a respeito disso aí. Mas, o que eu penso? Quantas vezes nós conversamos, entabulamos conversas fora do ambiente virtual, e as pessoas dizem algo e você fala assim, não, mas não foi o que eu quis dizer. Eu não disse isso. Ora, esse não foi o que eu quis dizer, eu não disse isso, significa que houve alguma coisa ali no processo de comunicação que não se ajustou. Eu não fui claro o suficiente para que o outro entendesse? Ou o outro, de fato, nutre, apesar de toda clareza, uma deficiência no processo da cognição para entender na recepção esse alcance comunicacional? É uma questão que a gente precisa pensar. Porque eu vejo as questões de interpretação de texto sendo, muitas vezes, o elemento motriz para propiciar toda essa dificuldade que a gente tem nos dias de hoje nas redes sociais. Joia demais! Eu ia tocar nessa questão da interpretação de texto, né? A Micaela também. Eu já tive situações, né, de pessoas ficarem chateadas simplesmente que elas não interpretaram meu texto. Elas entenderam totalmente e estava claro. Não era, eu não sou uma pessoa que escreve muito sofisticada. Era uma linguagem clara. Então, eu acredito o seguinte, para finalizar, acredito, então, que nós concluímos que há necessidade de uma preparação para lidar com as redes sociais. Né? Uma preparação aí intelectual, muitas vezes tem que ter uma formação, entender. Né? A necessidade de uma formação emocional também, um preparo emocional, que você vai lidar com o outro. E uma preparação, quem sabe, espiritual. Quando o emocional do intelectual dá conta, a gente vai precisar de uma base espiritual para lidar com toda essa situação. Com o objetivo de quê? De tornar comum, como o Marcos falou, e de proclamar amor, né? Dividir amor, conhecimento, porque é um poder tremendo de comunicação. Hoje a gente tem nas mãos, gente, algo que nenhuma das gerações teve, nem sonhou em ter. E outra coisa que eu acrescento aqui, na minha experiência pessoal, é um apoio, né? Um treinamento comunitário, ou seja, a gente precisa de pessoas que sejam nossos referenciais, que às vezes você vai tomar uma atitude, mas você tem alguém do seu lado que você pode perguntar, você acha que eu respondo? Você acha que eu entro nisso? E essa pessoa que está fora daquele processo ali, ela pode ser um referencial. Marcos, como você... Agora, Oi, pode? Não, sem querer interromper, mas a questão é quem prepara quem, né? Quem prepara quem? Porque, de certo modo, todos nós incorremos, em um momento ou outro, nesse processo do antissocial nas redes. Né? Eu queria também comentar, quando vocês sugerem aí que a escola prepare melhor essa formação digital, né, do alfabetismo digital, mas nós vivemos hoje uma realidade em que os próprios professores ainda são muito resistentes ao uso das redes, né? A pandemia, inclusive, forçou a escola a se adaptar a essa demanda por conta de uma necessidade, né? A escola passou a ser o ensino remoto, enfim, e isso fez com que muitas barreiras, acredito, fossem aos poucos sendo desconstruídas. Quer dizer, a gente vai para um novo tempo, né? Um novo processo aí de uma nova relação. Mas ainda temos muitos professores com essa dificuldade também. E aí esbarra que essa dificuldade, como é que alguém que não está devidamente
preparado para lidar com essa demanda vai conseguir passar isso para o outro, né? Também é anterior às redes sociais o nosso problema. E a questão, assim, quando a gente pensa em interpretação de texto, várias teorias na linguística tentam explicar, mas a construção do sentido de um texto, ela se dá também pelo leitor, né? Não é só por quem escreve. Quer dizer, o fato de eu escrever bem, redigir bem um texto, de forma clara, de forma coesa, aplicando todos os princípios de textualidade que a gente possa imaginar, não me garante que aquele sentido que eu quis dar ao texto vai chegar no outro da mesma forma que eu construí. Por quê? Porque a minha maneira de ver o mundo, os meus conhecimentos prévios de mundo, tudo, são uns, né? E cada leitor tem o seu. E ele vai trazer as suas crenças, vai trazer seus sentimentos, suas necessidades, seus entendimentos, para acionar o sentido daquele texto. E com isso, se a gente não se coloca no lugar do outro, com empatia, com compaixão, na hora de comunicar, de pensar no que o outro está entendendo, aí vira o caos que a gente tem visto hoje em dia. Né? Legal. Uma coisa interessante sobre essa questão do interpretar o texto é que não passa necessariamente pela escola ou pela universidade, como a gente pode previamente pensar. Porque se fosse assim, o diploma acadêmico garantiria uma boa interpretação e, por conseguinte, não teríamos problemas. Mas não, você pode encontrar doutores aí profundamente agressivos ou fazendo uma interpretação equivocada dos textos. Então, não é a questão acadêmica, científica, a princípio, que norteia um bom entendimento da interpretação do texto. Naldo, você quer falar? Então, isso, algumas coisas que eu gostaria de ponderar também, que é interessante, eu observando, né? Eu sou um cara muito observador. Por exemplo, as redes sociais, as pessoas não costumam ler, na verdade, quase nada. Elas lêem somente ali a chamada da matéria, de algum tema. Elas não leem o texto e saem já criticando com base naquele título que ela leu, né? naquele reclame, e não lê. As pessoas não estão lendo na internet. Eu tenho um exemplo claro, eu lembro de uma sobrinha que trabalha com vendas online. Ela coloca o seguinte, por exemplo, ela trabalha com armação de óculos. Ela coloca, olha, tenho armação azul, o preço é X, tá? E eu não entrego. Tá bem claro. Aí embaixo as perguntas, você entrega em casa? Você tem cor amarela? É incrível, é incrível. As pessoas não leem na internet. E uma segunda coisa, parece que hoje em dia as pessoas não querem ouvir uma opinião diferente. Elas querem ouvir a opinião delas saindo da sua boca. É só isso que elas querem. Uhum. Então, daí é a quebra da comunicação, porque elas não te ouvem para entender, elas querem ouvir para te responder uma coisa ao contrário, sem tentar entender o que você está falando primeiro, né, cara? É um negócio meio maluco isso aí, viu? Uhum. Eu quero reagir a algumas colocações aí que achei muito interessantes. Uma que o Marcos falou da questão dos acadêmicos, né, doutores que são agressivos. Muitas vezes eles têm um conhecimento, mas eles não têm o treinamento emocional para lidar com aquela situação. O que eu vejo... Inteligência emocional, né? Uhum. Inteligência emocional, interpessoal, inteligência interpessoal, poderíamos pensar assim. E o Naldo falou uma coisa interessante. Na verdade, hoje, a leitura não é muito atenta. E muitas das vezes você vai para as redes sociais, você já vai com a resposta pronta. Você só vai escolher a pessoa que vai ser o target. Você já está com as suas frustrações, você já está com a sua... Então, quando você encontrar alguma situação que desperta em você falar, é esse aí, você vai disparar sem mesmo pensar. Então, eu acredito que esse processo, né, de treinamento, de aperfeiçoar algo que veio muito rápido, né? O Naldo tocou nisso. A tecnologia evoluiu mais rápido do que a gente, né? Ela correu muito, a gente está precisando ainda aprender. E a Micaela colocou a questão dos professores. Os professores estão nesse processo de aprendizagem também. Então, talvez uma proposta era que cada um de nós começasse a ser autodidata, né? Começar a aprender, a lidar, a produzir algo das nossas próprias experiências, para que a gente forme aí uma etiqueta, talvez algumas coisas que podem nortear, para que nos ajude a restaurar essa ferramenta que são as redes sociais. Encontrar amigos, fazer amizade, falar do tempo, trocar informações, aprender, se divertir, né? Tem projetos aqui com o Naldo. Fizemos tudo online, né, Naldo? Eu não conheço, nunca encontrei com o Naldo pessoalmente. E parece que a gente é amigo desde criança. Né? Com o Marcos também. O Marcos, quando eu encontrei, ele era bem jovem. Continua jovem, mas agora é um jovem adulto. Né? Quando eu fui capelão da Universidade Rural, viu, Micaela?
Eu fui capelão da Universidade Rural, meu primeiro ministério. Então, tive contato com o Marcos, com a família dele e tudo. E hoje a gente tem várias coisas muito produtivas online, né? Ideias, conversas. Hoje a gente ficou conversando o dia inteiro, assim, com uma profundidade, usando uma ferramenta de comunicação de tecnologia, né? A Micaela fazendo o trabalho lindo que ela tem feito aí com mulheres. Olha que coisa sensacional. A gente não pode deixar perder essa ferramenta ou deixar que essa ferramenta seja usada para o mal. Nós precisamos resgatar isso. Então, a minha proposta para vocês aí que são influenciadores, que são comunicadores, vamos começar a criar ferramentas, treinamento, educação, porque a gente tem muita comunicação, está faltando um pouco de educação. Só para encerrar isso aí, estava comentando sobre esse teu tema aí. No começo da internet, já nos primeiros primórdios, ainda na área do Facebook, antes de migrar antes do Orkut, aliás, né? Já naquela época, eu sentia essa dificuldade. Eu acabei promovendo na cidade onde eu moro encontros de internautas, né? Pessoas da cidade, da região, que queriam que pudessem se encontrar, a gente se conhecer, né? Trocar ideia e tal. E fiz 12 encontros desses. Fez 12 encontros, um já na era do Facebook e um na época do Orkut ainda. E o interessante, Orkut, que junto... Né? Não era o Orkut, não. Isso. Eu fiz muito em São Paulo antes. Então, o que a Micaela falou foi interessante, porque é o seguinte, eu conheci pessoas lá que na internet estavam meio que tretando, discutindo, que ao se ver pessoalmente se tornaram amigos e tudo se tornou uma outra relação. Na verdade, eles nunca tinham se encontrado pessoalmente, né, cara? E esse encontro pessoal transformou essa situação, porque é interessante como realmente a pessoa muda no olho, né? É diferente, né? O tom da voz... O segredo, então, vamos sair das redes. Vamos promover encontros, hein? Vamos para São Paulo, vamos para o Rio de Janeiro, vamos para a Califórnia. Eu acho até que só o fato de a gente estar numa videochamada já cria essa relação, Naldo. Não precisa ser presencial. O problema acontece com mais ênfase quando eu não me mostro, quando eu não me identifico, não dou a cara a tapa, né? Quando a gente está conversando por escrito, por exemplo, é uma coisa. Quando a gente já manda um áudio, já muda, já esclarece melhor, porque o tom de voz já denuncia com certeza. Se é irônico ou não, né? Sim, então, sim. Com certeza, gente, essa problemática que todos nós citamos, que o homem atrás da máquina, ele se transforma, né? Já é antiga. Existe aí, eu vou sugerir para vocês, se vocês não conhecem, e para os nossos convidados que estão nos assistindo, um desenho da Disney do Pateta, né? O Pateta é o senhor andante ou o senhor motorista, eu acho que é essa a tradução. Quando ele é pedestre, ele é uma pessoa super... Quando ele entra e fica atrás do volante, ele vira uma outra pessoa. Então é uma boa reflexão que eu acho que tem a ver com o que a gente está falando aí. Mas eu queria agora, já que o Marcos foi o último a falar, vai ser o primeiro a lançar o seu desafio. Marcos, lança seu desafio e aí você passa a bola para alguém reagir em relação aí, responder aí a sua proposta. Redes sociais, amigos ou seguidores? Porque se a gente for pensar, algumas redes usa a nomenclatura amigos. Mas essa que a gente está, que é o Instagram e o Twitter, corrijam-me se eu estiver errado, usa a terminologia seguidores. Isso gera uma provocação interessante. É claro que desses seguidores podemos ter amigos, mas num contexto analisando de modo muito geral a questão, nós temos, de fato, amigos ou seguidores? Porque eu penso que o amigo não expõe o outro. Eu penso que o amigo não constrange o outro. O amigo, quando observa algo errado, ele, no privado, dá um toque, diz algo para ajudar. O que nós vemos o tempo inteiro são atritos, são ataques, são ofensas, e muitas vezes não vindas de pessoas desconhecidas que chegaram nos nossos perfis e saíram dizendo impropérios, mas de pessoas que até então tínhamos em alta estima, considerando como amigos. Então, o que são, de fato, amigos ou seguidores? Micaela, passando a bola para você. Então, o que eu penso a respeito disso? Primeiro, eu penso que talvez a gente não consiga alcançar
Mas cada rede social tem um propósito diferente, tem um funcionamento diferente, né? Um perfil diferente. E a nossa, talvez, um pouco inabilidade acaba levando a gente a se comportar da mesma forma em todas elas. Eu falo por mim. Assim que eu entrei para o Instagram, eu via o Instagram como um outro Facebook. E hoje, para mim, fica muito clara a diferença no comportamento das pessoas no Facebook e no Instagram. Não me adaptei, por exemplo, ainda ao Twitter. Né? Não é um estilo de rede com o qual eu me identifique ainda. Talvez isso vá mudar. E existem outros, enfim. A questão é que hoje a gente entende, né, o Instagram muito mais como uma vitrine, e aí o seguidor é o cliente, né? Enquanto o Facebook acaba sendo uma rede muito mais pessoal, que não funciona tão bem para venda, para negócios, né? Como o Instagram funciona. E aí lá eu posso ter amigos. Então, assim, acaba tendo até a própria criação do Facebook, do porquê que ele surgiu, enfim, é outra pegada, né? É outro propósito. Só que as pessoas comuns, nós, acabam não se dando conta de tudo que está por trás desse jogo, né? Porque o Instagram é um grande jogo. Né? Qual é o propósito do Instagram? Te deixar o dia todo rodando o dedo ali, viciadinho, né? Atrás de curtida e comprar produto. No final das contas é isso. Nós aqui, ingenuamente, transgredimos a lógica e trazemos conteúdo aqui com nenhum propósito de ganhar dinheiro. É ou não é? Mas somos raros aqui dentro com esse perfil. Tanto que não temos tantos seguidores assim, né? Comparado aí a quem usa a ferramenta pela lógica para a qual ela foi criada. Então, eu penso que a gente precisa primeiro ter esse entendimento, e muitas vezes a gente não tem. E uma outra coisa que eu também acho importante, que o Marcos levanta, é que assim, a gente idealiza muito a figura do amigo, né? O amigo não faz isso, o amigo não faz aquilo, amigo é quem isso, é quem aquilo. Mas no final das contas, nós todos somos amigos de alguém, é ou não é? Todo mundo vai ser amigo de alguém. E todo mundo vai ter algum amigo. Pelo menos um, acredito que sim, né? São raras as exceções, acredito. E todo mundo tem falhas. E todo mundo vai pisar na bola com alguém, e todo mundo vai ter o seu momento de rompante, todo mundo vai fazer alguma coisa que vai se arrepender, enfim. Então, essa idealização da figura do amigo nos faz, nos deixa mais vulneráveis a nos ferirmos com um comportamento inadequado de um amigo, por exemplo, um amigo mesmo, nas redes sociais. E aí a gente, mas fulano está fazendo isso comigo, mas ele é meu amigo. Só que o fulano, ali naquele lugar, ele não está pensando no como deve um amigo se comportar. Mas ele está naquela lógica de que ele quer confirmar a verdade dele, que ele quer ouvir da boca do outro aquilo que ele pensa, como o Naldo falou. Né? E quando ele vê alguém que ele conhece pensando diferente dele, se ele não sabe lidar com isso, ele vai reagir. Porque no final das contas, quando a gente usa uma comunicação que não é empática, que é violenta, né? No sentido de que eu só quero comunicar, eu não quero ouvir a dor do outro. Tudo que for diferente daquilo que eu penso vai acionar em mim um gatilho, vai me fazer pular, vai me fazer ferver. E a minha reação, se eu não tenho uma boa inteligência emocional para lidar com isso, vai ser péssima, né? E aí, quando eu vi, eu já meti o pé na jaca, eu já xinguei o amigo, eu já constrangi, E aí, para arrumar isso depois, vai ser complicado. E todos nós estamos suscetíveis a isso, num momento ou no outro. Claro que algumas pessoas vão fazer isso com muito mais frequência, porque ainda não amadureceram para essas questões. Enquanto outras já estão aprendendo, já estão começando a gerenciar. Eu mesma sou uma, né? Eu tenho um pouco de dificuldade em perceber algumas questões. Eu não sou uma pessoa das mais sociais, não sou, confesso, no sentido de ter esse prazer, de ter essa construção, de conversar, de jogar, bater papo e tal. Não sou. Minhas conversas são mais funcionais, mais objetivas, mais papum. E no início eu tinha muita dificuldade de perceber alguns comportamentos inadequados. E eu fui estudar. E aí a importância do que o Peterson fala da gente entender que precisa aprender o tempo todo, né? Porque eu comecei a entender que quando eu escrevia nas redes sociais, a maneira como eu escrevia era altamente grosseira, porque eu era direta, eu colocava sem fazer rodeios, sem sorrisinhos, sem nada, então não tinha o tom da voz. Meu Deus, a Micaela é uma grossa. E aí eu entendi colocar um emoticon, um emoji, né? Dar umas quebradas e tal. Então, assim, é um aprendizado constante. Essa é a verdade. E eu falei demais e vou ficar por aqui. E você passa para quem aí a palavra?
Ah, pois É o Naldo, né? Tem eu que ser faço o Naldo. pro Peterson, né? Senão eu vou passar final pra do mim, livro. beleza. Tá. Tá bom. Então... Vai, Peterson. Eu pensei que o Peterson só iria mediar. Né? Nossa, aí, já querendo cercear a minha palavra. Olha aí, brincadeira. Essa rede tá ficando social mesmo, viu, rapaz? Não, eu queria fazer uma observação, duas observações interessantes. Uma que a Micaela colocou em relação aos estilos das redes sociais. Aí eu volto ao meu ponto. É preciso um preparo. Há pessoas que não entendem o que é Facebook, o que é Instagram, o que é o Twitter, o que é o YouTube, o que é um blog, por exemplo. Há pessoas que escrevem textos longos. A maioria das redes sociais, textos longos não vão ser lidos. Mas o blog, sim, porque quem gosta de ler, eles vão lá para os blogs. Assim. O Instagram, por exemplo, é um espaço de mais imagens. Então, se você coloca um texto longo, ninguém vai ler. E ainda mais quando coloca naquele story que passa rápido. Às vezes eu tenho curiosidade de ler, eu paro, mas é tão pequenininha a letra, eu falo, como que eu vou ler? Eu até queria, mas não dá. Então, são uma questão de educação, né, de comportamento que nos ajuda aí a alcançar nossos objetivos nessas redes. Com relação ao que o Marcos colocou, acho muito interessante essa questão de amizade e de seguidores, né? E assim, banalizou um pouco a questão da amizade quando o Facebook colocou amigo, porque não é, na verdade, ser um amigo, né? É um contato, às vezes ele foi um amigo num determinado momento da sua história e agora você é um amigo. E também ele, deu uma overdose de amizade pra gente. Então, hoje eu tenho 1000 amigos nas minhas redes sociais. Gente, como que eu consigo ter 1000 amigos? E considerar todo mundo meu amigo e esperar que todos sejam meus amigos como eles eram, né? Eu quando encontro um amigo de infância, eu tenho a mesma imagem que a gente jogando bola, roubando jaca. A Micaela falou de pôr o pé na jaca, mas o meu negócio era roubar jaca mesmo, comer quando era criança. Mas ele cresceu, ele se formou, ele casou, ele teve as frustrações da vida dele. Então, na verdade, essa amizade ela está congelada no tempo. E uma das coisas que eu tenho aprendido e falado é o seguinte: as amizades nas redes sociais, elas são frágeis, muito frágeis, porque elas estão presas num tempo. Elas não têm convivência pessoal. Então, por isso, às vezes, a gente tem uma expectativa de uma pessoa e ela fala alguma coisa, porque não existe aquela convivência que lubrifica os relacionamentos, né? Quando a gente convive com uma pessoa no dia a dia, você sabe se ela está de bom humor, se é um dia que ela tem um estresse. E também a gente não convive com os nossos amigos com tanta frequência como nós temos acesso quando estão nas redes sociais. Então, é muito interessante isso, né? Hoje a gente tem muitos amigos, é difícil a gente administrar todas essas amizades. A gente tem que ter a percepção que elas são sensíveis. E dentre esses amigos, tem esses que são simplesmente seguidores. Às vezes são pessoas que passaram na sua vida, te conheceram, né? Ou foram colegas, foi uma situação. Alguém da escola, por exemplo, tenho amigos, né, que foram colegas de escola que não eram meus amigos da escola, mas eram da mesma turma. Mas a gente não tem amizade. Mas é incrível também, eu vejo que é uma possibilidade de gerar uma amizade profunda. O lado positivo disso é tremendo. Pessoas que são seguidores, elas podem se tornar amigos. Então, acho que isso aí é muito interessante. Eu jogo a bola aí para o Naldo. O único cara que já tinha mais de 1 milhão de amigos era o Roberto Carlos, antes das redes sociais. É verdade, só o Roberto. Mas ninguém tinha tanto amigo quanto ele, né, cara? Na verdade. Por essa situação que você falou, que eu sou um cara até hoje muito fã disso, eu faço isso religiosamente. Eu gosto muito de sentar com os amigos e tomar um café e conversar, sabe? Ouvindo o som da voz da pessoa, ter o contato visual com ele ali do lado, né? Eu faço isso com meus amigos aqui na cidade. Mas se tornou uma coisa tão estranha que quando tem uns que não estão acostumados, quando eu convido, eles aceitam meio desconfiados, achando que vão pedir dinheiro emprestado, alguma coisa do tipo. Né? E o convívio social, físico, se tornou tão raro. As pessoas elas não estão acostumadas com esse tipo de gentileza. Elas acham que, né, eu chamei alguém porque com certeza eu preciso de alguma coisa. E eles ficam espantados quando eu digo para o pessoal: olha, cara, tudo que eu quero é sentar com você. Saber como é que você está, como é que está a família. Eu ouvi você falar de mim, da sua vida, como é que estão as coisas. Aí dá aquela respirada, dá aquela relaxada, aí que ele entende que não é, né? Outra função é essa. Né?
Eu tento manter isso vivo dentro de mim, porque como comunicador eu gosto muito realmente da comunicação, ela presencial, né? Como você falou, a questão um dos problemas da internet, por exemplo, houve um estudo já há um tempo atrás, comprovado, não lembro agora qual foi o instituto que fez esse estudo, que essa geração de agora está tendo muita dificuldade de reconhecer expressão facial das pessoas, por conta do excesso de comunicação digital, né? Essa geração de agora, ela não consegue olhar uma pessoa e pensar, esse cara está preocupado, esse cara está bravo, tem uma dificuldade grande, porque o convívio é muito mais na base do texto, muito mais na base do emoji, e pouco contato realmente visual, apesar de todos os recursos que nós temos hoje, como câmeras e tudo mais. Então, essa geração de agora está tendo essa dificuldade já, que a gente, com o convívio pessoal, isso não existe na verdade. Então, a comunicação, ela é um desafio. Na minha área de rádio e televisão, está tendo um desafio muito grande, porque as rádios, principalmente as rádios que são as primeiras a migrarem para a internet, muita gente não sabe se comunicar com o internauta, ele está acostumado a se comunicar com o ouvinte local, né? Que é de um jeito totalmente diferente. Agora a sua rádio é global. E como você se comunica, né? Quais são os usos, né? Quais são as palavras, quais são as gírias da internet? Muitos não sabem, na verdade. Então, muitas rádios acham, por exemplo, que o negócio é colocar um sinal da rádio pela internet. Está tudo ok. Não é nada a ver isso aí. Isso é apenas o começo de uma longa, né? De um longo trajeto. Eu tenho dado, então, alguns conselhos a alguns amigos que estão aí. Não sou o cara mais expert, mas já estou há mais tempo trabalhando com internet e rádio, então eu dou esses conselhos para pessoas entenderem um pouco que é um outro público, é uma outra comunicação, é um outro jeito de se relacionar. É bem difícil, mas é interessante essa evolução da comunicação, né? Queria que o amigo, o Florentino, falasse um pouco mais sobre esse tema aí da comunicação, que é um tema que ele domina também e gosta bastante. Antes de você passar a palavra para o Florentino, convide a gente para esse café aí, viu? Convide a gente para o café, viu? Eu também quero. Convido. Marcos, termina. Marcos, você começou, você termine aí o raciocínio aí. O Naldo é amigo mesmo, viu? Como que o cara me elogiou, né? Amigos elogiam. Olha, muita coisa. Eu teria até algumas histórias para contar. Talvez eu conte uma, para não me estender, mas eu poderia contar algumas. Porque aí ia ratificar bem porque eu fiz essa proposta, esse desafio. Mas antes da história, eu quero dizer algumas coisas. Primeiro, acho que todos deveriam entender que nem tudo nas redes é indireta. As pessoas cismam que há indiretas. Elas existem? Existem. E existem em abundância. E às vezes há aquelas que as pessoas nem percebem, que são sutis, carregadas de ironia. Mas não é tudo que está passando lá no seu feed que é ironia de indireta. Às vezes a pessoa leu aquilo, viu a citação de alguém, de um pensador, achou interessante, postou. Aí a pessoa, sei lá, cara, coloca a carapuça, eu não sei. Ou às vezes a própria pessoa está vivendo por dentro conturbado e aquela frase foi um achado, aí o outro está achando que é indireto. Pronto, aí já começa a contenda e a rixa. Então, primeira coisa, ajuda bastante a gente a entender que nem tudo é indireto. Primeira coisa. Marcos, deixa eu só te interromper, porque eu tenho eu costumo postar, eu chamo tip pastoral, né? Tip é dica em inglês, tip pastoral, eu tenho uma sobre isso. Fala assim, não mande indireta, porque aquela pessoa que você mandou indireta, ela não vai entender e ainda vai curtir a sua postagem. Continua, Marcos. As pessoas... Vai, Marcos, por favor. Não, por favor, pai. Tá. Quero te ouvir. No começo da internet, logo quando surgiu a internet, né, aqui na cidade era de escada ainda a internet, era aquele sofrimento. Eu costumava entrar nos chats de bate-papo, né? Eu sou um cara que ficava observando, eu não conversava com ninguém, na verdade, eu entrava lá para observar o comportamento, como as pessoas, elas dizem muito delas sem perceber, né? Então, eu tirei dali as minhas conclusões, né, pessoais, com base na observação, que eu ficava horas olhando o chat de bate-papo ali, né? Por exemplo, as pessoas mais extrovertidas, mais falantes, elas entravam geralmente com o que chamam de nick, né, um apelido, acho que é isso. Elas entravam com letras em maiúsculo, geralmente. E com muitas figurinhas, muita estrela, muita coisa, fantasiando a letra ali. Geralmente era uma pessoa mais extrovertida, eu observava. Pessoas mais tímidas geralmente entravam
com letras minúsculas, e nicks e apelidos bem pequenos, nada muito chamativo. Geralmente eram pessoas mais tímidas. Eu fiquei observando durante muito tempo, cheguei a essa conclusão, por exemplo. Né? Por exemplo, eu sabia essa mulher, ela era um pouco mais velha, um pouco mais nova pelos apelidos, porque alguns apelidos eram muito datados para a época, né? Então, eu puxava o assunto, para tirar a dúvida, eu puxava o assunto. Quando você tem? Tem tanto. Já vi que realmente ela era de uma outra época. E a pessoa mais nova. Então, a internet, ela deixa toda essa pista. As pessoas não imaginam como ela deixa uma pista delas, até hoje, na verdade, né? Num comentário, né? Numa postagem. Principalmente postagem. A postagem é uma das coisas que mais fala do que a pessoa né? Dos valores que ela agrega, dos pensamentos. Ela se entrega muitas vezes sem perceber que esse comentário que ela está colocando está falando dela, na verdade. Está falando mais dela do que daquele assunto em si ali. Né? É a minha colocação. Se alguém quiser completar, interagir. Porque a gente se comunica de todas as formas, né, Naldo? Até o silêncio comunica. Se eu tivesse aqui na live menos falante, semblante mais sem sorrir, vocês iam ter uma leitura. Será que o Marcos está bem? Será que ele está gostando de estar aqui? Está se sentindo alguma coisa? O silêncio diz muita coisa. Agora, é tão interessante isso, eu nem ia comentar isso, mas você propiciou o seguinte: não é só o que a gente escreve ou diz nas redes sociais, não. O nosso silêncio pode ser interpretado como omissão. Sim, sim. Como assim você não vai falar desse assunto? Está todo mundo falando, você não vai levantar a bandeira? Ou seja, nós seremos criticados de qualquer forma. Com textos mais leves, com textos maiores, com a palavra tal, seremos sempre criticados. Daí eu tenho chegado à conclusão seguinte: Marcos, seja você. Não seja refém da opinião alheia. Porque vão criticar você em silêncio. Se você sumir das redes sociais, vão fazer alguma leitura, alguma interpretação, vão achar que você está com bronca de alguém. Se você desfizer a conta, vão achar que você teve problema com alguém. Como já aconteceu em algum tempo atrás, eu tinha saído do Facebook, do Instagram, alguém veio perguntar se eu tive problemas. Eu não tive, simplesmente eu quis sair. Então, as leituras são muitas e múltiplas, né? E muitas vezes, na maioria delas, equivocadas. Agora, uma outra coisa, continuando ao que eu estava dizendo, é o seguinte: tem uma frase minha que eu postei no Instagram aqui hoje, né? Eu sempre digo isso. Um post é como a casa da gente. Não é porque é permitida a entrada que você pode emporcalhar o chão da sala de lama ou fazer xixi no sofá. Porque as pessoas pensam o seguinte: não, se você postou, é público, e se é público, eu tenho o direito de dizer o que eu penso. Não. Se é público, eu apenas tive a vontade de compartilhar com você. É como se eu deixasse o portão da minha casa aberto. Não significa que é um convite ao vandalismo. Eu não estou convidando você a entrar e sair quebrando tudo. As pessoas estão anarquizando os posts. Elas vandalizam. Não é porque o pensamento é público que eu estou convidando ninguém para a anarquia comunicacional. É isso que as pessoas precisam entender, e isso ajuda a gente demais. Eu vou contar o que eu faço, longe de mim ditar regras. É apenas um conselho e é o que eu faço. Eu só comento se for para elogiar, se for para brincar, se for para uma ironia saudável, se for para trazer uma informação que às vezes a pessoa está perdida, precisando de uma informação, se for para dizer algo que vai acrescentar muito, se for porque eu fui marcado, e aí até posso dar uma opinião se eu fui marcado para isso. Sim. Ou se eu faço parte do problema, ou se eu faço parte da solução. Do contrário, dificilmente vocês vão me ver comentando qualquer coisa. A não ser, abrindo aí uma exceção, se o que eu tenho a dizer é imprescindível. Era hora de eu dizer, ou vou dizer aquilo agora ou nunca. Isso pode salvar vidas, pode ajudar, esclarecer completamente. É imprescindível? Aí eu comento. Fora daquelas outras coisas que eu disse que já comento. Olha, isso ajuda bastante. Então, eu leio muita coisa. Olha, eu não concordo com a maioria das coisas que passam. Eu não concordo com a maioria. Mas eu não comento porque eu sei que vai fomentar problemas, debates, e eu não estou nas redes sociais para debates. E olha que eu fui um cara que, quando estava no Facebook, eu já saí faz tempo, eu postava sobre todos os assuntos. Todos os assuntos, os mais cabeludos, escabrosos, difíceis. Eu escrevia com todo cuidado, mas dizendo o que penso. Mas, assim, eu nunca estive lá para debates, porque eu leio o que as pessoas postam e eu não vou lá, não, eu não concordo, você disse isso, não digo, porque é o direito dela de pensar aquilo.
Porque às vezes, você imagina, às vezes eu estou tirando algo que é da minha história, da minha percepção. Estou tirando uma pérola do meu coração, estou entregando uma pérola do meu coração e alguém vem analisar. Ou estou expondo uma opinião sem ofender diretamente alguém, e aí chega alguém e mete aquele pé no peito, né? Não dá, né? A gente precisa, então, ter essa inteligência interpessoal nas redes, de só comentar se for positivo, válido, ou se for necessário. Pode ser que o comentário nem seja tão assim agradável, mas se for imprescindível. Do contrário, é melhor não comentar. As pessoas precisam entender que os outros têm direito de terem as suas opiniões. Tem direito. Eu não concordo, como eu disse, com a maioria das coisas. Mas vida que segue. Marcos, a sua lista é excelente. Você poderia reproduzir lá por escrito, porque eu sempre fui ruim de ditado. Eu tentei copiar aqui, mas não consegui. E uma que eu acrescento na minha prática, eu só comento em posts de pessoas que eu sou amigo, né? Que eu tenho conexão. Se eu não tenho conexão, não entro no post de alguém. E eu acho muito estranho, já aconteceu comigo, até teve atrito, porque a pessoa que não era minha amiga, não era conectada comigo, porque ela é amiga de alguém, ela entrou parecendo que estava na casa, que ela tinha sido convidada. Todos os meus amigos que têm conexão são convidados a comentar nos meus posts. Agora, também eu faço uma outra prática, eu acho que é muito legal. Eu pergunto para a pessoa. Esses dias um amigo meu, ele colocou um post, ele dá aula de hebraico, e eu tinha uma sugestão no design. E eu perguntei para ele, eu posso te dar uma sugestão no design? Posso te dar uma sugestão? Ele falou, pode. E aí eu dei a sugestão. Porque eu achei que eu ia contribuir com ele. Mas mesmo sabendo que eu poderia contribuir, eu pedi licença para entrar, né? Então, gostei dessa ideia da sua casa. Quer dizer, para entrar na sua casa, mesmo sendo seu amigo, é preciso ter uma delicadeza. Tem que pedir licença, uma permissão. Faz um carrossel, Marcos, com a listinha. Faz um carrossel. Eu tenho hábito bom disso aí. Eu tenho hábito de não. Eu tenho hábito que eu também não sou de postar nada polêmico. Para mim não me acrescenta realmente. Eu também fico à margem de participação de assuntos assim. Até por conhecer toda essa ferramenta, toda essa problemática. Mas mesmo assim eu não estou livre. Às vezes as pessoas vêm lá embaixo e comentam alguma coisa e dão uma crítica que eu acho totalmente necessária. Mas o meu hábito é o seguinte: eu dou um coraçãozinho lá. Eu curti o ato dele. Eu curti o ato dele participar comentando. Não quer dizer que eu concorde. Isso deixa a pessoa com mais raiva ainda, porque ela quer uma resposta, né, cara? Ela quer que embaixo uma coisa escrita. Eu não deixo, né, cara? Porque você pensou errado, o coraçãozinho pra você. E acabou, sabe? Assim, o Instagram é tão amoroso que o curtir é um coração, né? A curtida é um coração. As ferramentas estão aí, Se bem que no Twitter também é coração e lá as coisas pegam fogo. Não, mas o interessante, Marcos, você citou aí, as redes sociais, elas começaram só com reações positivas. O Facebook, no início, você só curtia. Você não tinha como não gostar daquela situação. Você só, se você gostou, você dá um ok. Aí as pessoas começaram a comentar, né? Porque não tinha uma forma de dizer não gostei. Hoje tem uma série de sentimentos, mas a ideia inicial foi, curti, beleza. Se eu não curtir, eu não participo. Joia demais. Eu não estou vendo nenhum comentário aí. Se você está assistindo, tenta comentar. Talvez eu deixei alguma coisa travada aí e você não possa comentar. Só para a gente ver. Tá, Joia? Se tem alguma pergunta, alguma interação, participe. Alessandra, sua esposa, está dizendo que isso dá um livro. Olha aí, que beleza, tá vendo? Não sei se era a lista do Marcos ou se era o nosso bate-papo, o livro. É verdade. Olha aí, Alessandra, eu estou no meio de comunicadores aqui, ó. Eu vou sair daqui ungido com a bênção do português, viu? Gente, bom demais. Micaela, então coloca seu desafio aí, a gente e passa a palavra para alguém, coloca a sua explanação, depois você passa e a gente vai reagir aí às suas... Se eu não colocar da maneira como eu te passei, me corrija porque eu não estou com ela anotada aqui. Mas a ideia que eu quero trazer para vocês, para a gente pensar um pouco, é em relação à diferença entre os chamados haters, os trolladores, que é uma outra modalidade aí de haters, e o que eu vou denominar aqui de divergente, que é simplesmente aquela pessoa comum que diverge de opinião em relação ao que você está postando, vai lá e comenta. Né? A gente precisa entender a diferença, e aí eu pensando didaticamente em trazer esse tema para o pessoal que está assistindo,
e como lidar com esses três, né? Porque eu acho que a maneira como a gente reage a cada um deve ser diferenciada. Então, o que eu penso? Não sei se eu tenho que falar o que eu penso a respeito disso, depois passar a bola, mas eu vejo que muitas vezes a gente mistura tudo e acha que só porque alguém tem uma opinião diferente da nossa já é um hater. Não é, né? Um hater é um perfil muito específico de pessoa que geralmente não se apresenta, muitas vezes usa uma identidade aí falsa e vai lá pelo simples prazer de humilhar, de desmoralizar, de bagunçar o coreto aí no debate, né, na postagem. Pode até ser uma pessoa conhecida, mas pode não ser, né? Ou porque você traz uma temática que ele é contrário, ou pelo simples prazer de causar, né, na rede social um alvoroço e ser ali visto como uma autoridade, ainda que contrária àquela questão que está sendo trazida ali. Então, muitas vezes eu vejo amigos, né, eu vejo pessoas queridas minhas com tanta bagagem de conhecimento, com tanta vontade de contribuir de alguma forma, e esse é talvez, dos motivos que leva pessoas, inclusive eu, né, que ainda vou chegar lá onde o Marcos está hoje, de me segurar e não comentar, mas quando eu vejo, às vezes, estou me metendo numa furada e comentar... Você é elegante nos seus comentários. Porque eu não seguro a minha boca, porque eu quero contribuir, né? Mas eu vejo que, nesse sentido, eu tenho amigos que fazem muito mais esse movimento que eu e se desgastam comprando brigas e tentando, às vezes, convencer, tentando educar, tentando conversar com pessoas que não estão ali para aquilo, que são os haters. Né? E também vejo uma outra situação, que é aquela pessoa que está lá e solta uma brincadeira e tenta quebrar o gelo, né? Tá querendo zoar, mas não para avacalhar, e sim para trazer uma leveza. Que eu vejo que eu estou chamando aqui de trollador. Né? Hoje mesmo eu fiz isso num post meu, a conversa estava ficando quente e eu resolvi soltar uma piadinha ali para ver se, gente, vamos segurar a onda. E a pessoa não gostou da maneira como eu trouxe aquilo, né? Como assim tu tá trazendo isso? A gente tá falando tão sério, tu vem brincar? Gente, então assim, como é que a gente reage, né, a esses dois? E como é que a gente tem reagido à pessoa que está ali e que não está te ofendendo, ela não está avacalhando com o teu post, ela não está fazendo xixi no teu sofá. Ela simplesmente está se colocando de uma maneira, pensando diferente de você. Você é amigo, às vezes ela te admira, como eu tenho muitas pessoas que fazem isso nos meus posts, e eu autorizo a fazer, e acho super interessante esse exercício, né? O Marcos sempre fala para mim, nossa, como é que você tem paciência de ter todo o cuidado, de responder e tal, porque eu acho que acho que é a minha deformação profissional, né? Usar as redes também como educadora nesse sentido, né? De possibilitar a alguém olhar para um tema que é polêmico, que são alguns que eu solto lá de vez em quando, só de vez em quando, e ver uma conversa saudável, uma polêmica sendo debatida por pessoas que pensam diferente, mas que conseguem conversar. É difícil esse exercício, mas quando ele acontece, ele é muito produtivo, porque as pessoas deixam de ver só um lado da história e passam a ver pensamentos diferentes, e não significa que quem pensa diferente pensa errado, né? Não existe um lado necessariamente errado. Existem maneiras diferentes de ver as coisas. Então, queria trazer essa questão, porque muitas vezes a gente se comporta de forma inadequada com os 3 perfis de relações aí nas redes, e a gente teria que pensar um pouquinho melhor em como reagir a cada uma delas. É isso. Daí eu tenho que passar a bola, né? Isso. Eu vou passar para o Marcos, né? Já passei para os 2 colegas. Marcos, tá com moral na casa, hein? Isso aí não sei não, viu? Nós fomos excluídos aí, viu? É um pessoal aí da língua, da linguagem, não sei não, hein? Fomos cancelados. Jamais. Então, eu tenho um amigo do jornalismo que estudou comigo e ele dizia, Marcos, eu não sei como você consegue ser tão elegante, ele dizia, essa era a expressão, tão elegante nas respostas, com tanta chatice que vem sobre você, eu não aguentaria, eu já teria mandado para algum lugar, desculpem a expressão, mas é o que ele dizia, já teria feito alguma coisa, não daria para ter esse tom de elegância. Bom, assim que ele via, que bom, né? É um bom testemunho a meu respeito. Agora, eu sou um cara veemente, eu creio nas coisas que eu digo, não tem nada que eu diga ou escreva que eu não creia profundamente. Então, é visceral. Então, quando eu estou dizendo, eu defendo as minhas verdades. Eu não quero nem que elas sejam absolutas.
Elas não têm que ser as verdades do outro. A ideia não é nem persuadir ao outro, mas elas são minhas verdades. E eu as exponho. E assim como eu respeito as verdades alheias, eu sempre fico esperando que o outro respeite as minhas verdades. Só que o outro, via de regra, não respeita. Uhum. E aí é o grande problema. Eu me lembro que eu escrevi no início do Facebook. Iníciozinho, o Facebook estava chegando. Eu fiz alguma coisa, não sei se eu vou lembrar agora. Mas eu dizia assim, ó, quando gostar, curta. Quando gostar muito, compartilhe. Se for imprescindível, comente. No mais, ignore. Quando gostar, curta. Quando gostar muito, compartilhe. Imprescindível, comente. No mais, ignore. Ou seja, não é para você. Se você entrar ali, vai dar polêmica. Enfim, eu acho que é por aí. Agora, a Micaela fala aí dos haters, dos trolls e também dos divergentes. Eu vejo esses grupos a 3x2, né? O tempo inteiro nas redes. Por exemplo, vou citar aqui um exemplo. Às vezes eu estou lá participando, assistindo ao programa do Caio Fábio, e aí, lá no chat, eu acho que o nome deve ser chat por causa disso, né? Tem sempre muito chato, né? A observação, Marcos, galera... eu ia acrescentar nessa lista aí os chatos, viu? Que eles são uma pessoa diferenciada. Aí, todo dia, o programa do camarada lá, do velho barbudo, aí tem aqueles figurinhas de sempre. Não falando de 1, 2 ou 3, não, os de sempre. Malhando de todos os modos, xingando de todos os modos, perturbando. Eu fico pensando que leva uma pessoa a assistir a um programa do qual não gosta, com uma pessoa com a qual não concorda, todos os dias, mais frequente que alguns que gostam. E enquanto tem um grupo ali que está sendo edificado por aquilo que está sendo dito, eles estão ali e vão tumultuando o ambiente, de modo que estavam prestando atenção, concentrados, saem em defesa e aquilo vira uma discussão. Isso é todo santo dia. Às vezes, então, quando eu quero assistir ao programa, eu saio do YouTube, onde a coisa é mais efervescente, vou para o Instagram, mas ontem o Instagram também estava impossível no chat. E aí, às vezes, a solução é assistir ao programa dele no próprio portal dele, onde não há chat. Então, é insuportável. Esses são os haters, pessoas que estão ali, e, na verdade, uma coisa que eu aprendi com o próprio Caio, é que todo perseguidor é um seguidor amargurado. Quem persegue não deixa de seguir. Só não consegue confessar a admiração. Só não consegue confessar o amor. É como o invejoso. O invejoso não deixa de te seguir. O invejoso está mais atento a você do que o seu amigo, às vezes. O Sérgio Vaz, que é um poeta, diz isso. É bom ter inimigos, porque, às vezes, só os inimigos prestam atenção no que a gente faz. Então, o invejoso é um admirador. Ele só não tem como confessar a admiração. Então, aquele que está aqui perturbando com frequência, ele ama. Ele ama profundamente. Às vezes ele só ficou decepcionado com uma opinião, ou ele não teve a atenção toda que ele gostaria de ter, que é uma coisa do fã. O fã, que é a palavra aí que dá origem ao fanático também. Quando ele por exemplo, ele não tem a atenção que ele esperava, ele não tem a consideração que ele esperava, é um perigo, né? Todo fã é um perigo. Tem fã que pode chegar a dias de fato. O cara era ídolo, de repente, do totem vira tabu. Então, o que eu percebo? Que esse cara que segue e que enxovalha, chincalha, perturba, tá ali todo dia, ele apenas tem um amor incapaz de ser confessado. Ele te ama, ele te admira, queria ser você, queria ter as suas ideias, queria pensar como você, mas ele não consegue, ou ele não consegue expressar isso. Então, ele vai avacalhar. Ele vai encontrar algum defeito seu, ou algum pseudo-defeito, e vai expor isso ali, continuamente, para criar problemas. E assim ele vai passar por alguém que não te admira. Porque para você confessar admiração e elogiar alguém, isso é nobreza de caráter. Nobreza de caráter. Se a gente for pensar no aspecto cristão lá, do ensino apostólico, considerai os outros superiores a vós mesmos, isso é nobre, isso é cristão. A gente está aqui no pessoas que professam a fé cristã, e a gente pode pensar assim, eu te admiro, eu te elogio, não tem nenhum problema identificar as suas virtudes, que você é melhor do que eu nisso, naquilo. Então, quando a gente não tem essa nobreza de caráter, a gente parte para a perseguição. Esses são os haters, é assim que eu os vejo.
Agora eu fico imaginando, esse povo não ama mesmo, né? Por isso que é hater odioso, não ama. Porque não tem tempo para a família. O cara que está todo dia perturbando não tem tempo para a família, beijo na boca, não abraça a esposa ou não abraça o esposo. Porque a vida tem tantas demandas, tem tantas coisas para serem feitas profissionalmente, demandas familiares. É como o fofoqueiro, que é um desocupado, né? Todo fofoqueiro é muito ocupado. Não dá tempo para tomar conta da vida dos outros, a gente não tem tempo para tomar conta da nossa. Então o hater é alguém assim que de fato desama. Por quê? Porque ele é incapaz de amar o filho que está ao lado, a esposa. Se ele tivesse tempo para isso, ele não estava, desculpem a expressão, infernizando a vida de ninguém. Então é o que eu penso. Marcos, numa linguagem ministerial, a gente fala que existem pessoas que o ministério delas é falar mal do ministério dos outros. Né? Então, ele tem esse chamado para falar mal. É interessante o que você colocou aí sobre essa falta de amor, né? E essa falta... E às vezes foi uma pessoa que ela se sentiu mal amada. Você falou muito interessante. Vou dar mais uma dica para vocês, um desenho dos Incríveis, que um menino que ele é rejeitado, né, pelo o Senhor Incrível, ele se torna o vilão da história. Então isso é interessante. Quando eu comecei a estudar esse teatro, fiz alguns cursos de teatro, eu aprendi uma coisa com um cara muito interessante. Ele fala, no teatro, quando você é da plateia, é o seguinte, você só aplaude ou não aplaude. Se você gostou da peça, você aplaude. Se você não gostou, você não aplaude. Se você gostou muito, você aplaude, fica de pé, aplaude de pé. E aí ele falou, porque a vaia é justamente o aplauso de quem não sabe aplaudir. Então isso ficou na